Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, estamos agradecidos a Deus, felizes por podermos estar reunidos, companheirismo com cada irmão, cada um nesta noite, para ouvirmos a palavra de Deus. Eu creio que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali eu estarei. E coisa boa é estar aonde o Senhor Jesus está. Ali há alimento, ali há paz, ali há segurança. Mesmo dentro de um barquinho agitado pelo vento no meio do mar, com a tempestade, mas onde Jesus está, ali há calmaria. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet, que nesta noite estão ali nos seus lares, consagrando as suas vidas, dedicando o seu tempo a ouvir da palavra de Deus. Eu creio que é muito importante e propício para o dia e a hora que nós estamos vivendo. Vamos, desde então, abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos ler versículo 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Nesta noite, vamos dar sequência à mensagem de ontem, onde pregamos os 7 selos dentro da pirâmide, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Enoque e a construção da pirâmide. Vamos ler então, Hebreus 11, o versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, neste momento, com todo o respeito e reverência, para podermos nos alimentarmos do Senhor. O Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui estamos, Senhor, para comer deste alimento espiritual, a palavra do dia. Que o Teu Espírito Santo parta este pão para nós, e possamos sair daqui alimentados por Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Na mensagem pregada pelo irmão Brana, profeta de Deus, dos últimos dias, na mensagem intitulada A Arca, parágrafo 173, o irmão Brana diz aqui: e a grande pirâmide que Enoque construiu. Então, em vários parágrafos da mensagem, o irmão Brana vem e diz que aquela pirâmide que está lá no Egito, muito conhecida, né? A última maravilha do mundo antigo, que ainda permanece de pé, pirâmide. Irmão Brana diz que ela foi construída por Enoque, o profeta Enoque, que viveu antes do dilúvio, antes da grande tribulação que veio através do dilúvio no tempo de Noé.
E Enoque, sabemos nós, que representa a igreja, a esposa de Cristo, que vai ser arrebatada. Porque Enoque alcançou o testemunho de Deus, e Deus para si o tomou, Deus o arrebatou. Mas no seu tempo, no seu dia, Enoque construiu a pirâmide, que está lá no Egito hoje, que permanece de pé hoje. E a pirâmide que Enoque construiu foi exatamente aquela que não tem a copa da pirâmide, a pedra de esquina. Agora, para crer nestas coisas, somente quem crê no profeta. Tem coisas que para você crer na Bíblia, você tem que crer no profeta. Porque se você perguntar onde está o versículo escrito que Enoque construiu a pirâmide, não tem versículo. Não tem um versículo na Bíblia que mostra que Enoque construiu a pirâmide. Por isso que para crer nisto, temos que crer que Deus enviou um profeta, o William Marion Branham, e este profeta de Deus teve revelação de Deus para poder falar e ensinar isto. Então, tem que ter uma fé superior em um profeta para crer que Enoque construiu a pirâmide. Tem poucas coisas na Bíblia, poucos versículos na Bíblia que falam sobre Enoque, né? Poucos versículos. Por isso que temos que ter uma fé genuína no profeta. Porque depois que nós cremos no profeta, em tudo que ele pregou e ensinou, dentro das Escrituras, então aquilo que ele fala para nós é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Amém? Porque o profeta revelou o batismo em nome de Jesus Cristo, mostrou para nós o batismo que está na Bíblia, batismo original, o batismo apostólico, né? Que não é batizando as pessoas falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, qual é o Senhor Jesus Cristo. Então, depois que Deus, através do irmão Branham, revelou toda a Bíblia, aquilo que estava escrito, o irmão Branham também revelou aquilo que não está escrito. Amém? Você crê que o irmão Branham revelou o que estava escrito? O irmão Branham também revelou aquilo que não estava escrito. Por isso nós cremos no profeta. Por isso nós cremos nos trovões revelados. Porque os trovões não foram escritos. Deus disse a João lá em Apocalipse 10, João, não escrevas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o segredo de Deus, o mistério de Deus. Cumprir-se-á aquilo que não foi escrito. Nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz que Deus enviou um profeta na terra, chamado William Marion Branham, ao qual manifestou o ministério de sétimo anjo. Então, por nós crermos no irmão Branham, que ele revelou o que estava escrito, e até aquilo que não estava escrito, é fácil para nós crermos quando o irmão Branham disse que Enoque construiu a pirâmide. Porque o irmão Branham revelou até aquilo que não estava escrito. Como diz, né, meus irmãos? Deus pensou
o profeta falou, eu creio. Amém? Agora se faz muita interpretação e analogia sobre a construção da pirâmide no Egito, né? Como que foi construída aquelas pirâmides ali? Como que foi construídas? Cada um tem sua interpretação, né? Os arqueólogos que fazem suas pesquisas, os estudiosos, os crentes religiosos e os cientistas, cada um traz a sua interpretação de como foi construída a pirâmide. Por quê? Porque as pirâmides lá no Egito, meus irmãos, lá na cidade de Cairo, no Egito, elas são monumentos grandiosos, né? O irmão Brana chega ao ponto de falar, o irmão Brana foi lá no Egito, o irmão Brana viu as pirâmides, o irmão Brana chegou ao ponto de dizer que tem pedras, né? Aquelas pedras que ela é do tamanho de um quarteirão de uma cidade, tamanho de uma quadra de uma cidade. Como que aqueles homens levaram aquelas pedras para lá? Os egípcios ou outros povos, né? Antes dos egípcios, porque foi construída antes do dilúvio. Como que eles conseguiam levantar aquelas pedras do tamanho de um quarteirão, pesando toneladas? Qual maquinário eles tinham para construir, que tinha condições de erguer, né, centenas de toneladas e levantar lá naquela altura e colocar pedra sobre pedra ao ponto que não consegue nem passar uma navalha entre elas? Tão perfeito que elas foram colocadas e cortadas tão perfeitamente que o mundo não tem explicação para isso, né? Agora, nós cremos num profeta. E então, o irmão Brana vem e diz a mensagem à arca, Salmo 73, e a grande pirâmide que Enoque construiu. Então, nós já sabemos que quem construiu as pirâmides foi Enoque. O mundo fala que eles usavam engenharia lá de cortar as pedras nas pedreiras que havia por perto, e depois eles arrastavam com muitos homens aquelas pedras, faziam rampas, e cada um dando a sua interpretação. Outros dizem que anjos desceram ali, tomaram aquelas pedras e levantaram. Né? Outros dizem que alienígenas, os alienígenas, tudo isso aí você vê no YouTube, irmãos, certo? Eu assisti algumas coisas sobre isso. E outros dizem que alienígenas desceram ali, tinha que ser algo sobrenatural, porque não tinha condições, né, de levantar uma pedra do tamanho dessa igreja aqui, meus irmãos. Pedra do tamanho desse quarteirão. E levantar elas, né, uma força capaz de levantar aquelas pedras. Então, cada um traz a sua interpretação sobre isso. O mundo traz a sua interpretação sobre isso. Assim como também naqueles dias lá, o mundo trouxe a sua interpretação e debatia contra Noé. Naquele mesmo tempo, Enoque e Noé viveram ali no mesmo tempo. O profeta disse que quando Noé não viu mais Enoque, porque Enoque foi arrebatado, Noé então entrou dentro da arca. Agora
é hora de entrarmos dentro da arca, porque Enoque já subiu. E aqueles mesmos cientistas daquele tempo lá, meus irmãos, eles lançavam satélites, diz o irmão Brana. Eles eram uma civilização tão evoluída como a civilização de hoje. A ciência era tão evoluída como a ciência de hoje. Capaz de lançar, assim como nós hoje podemos lançar satélites no espaço e filmar a Terra de lá e registrar vídeos, né? E ter informações. Bom, Brana diz que lá naquele tempo também eles lançaram satélites porque tinha um louco pregando que ia acabar o mundo com chuva, com água. Nunca havia chovido na face da terra, né? Era justamente um neto de Enoque. O profeta diz que Noé era um tataraneto, um neto de Enoque. Acho que é Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. A genealogia, né? Então Noé era um neto de Enoque. E ele foi tido como um louco também, porque ele falou nunca havia chovido e Noé falou que ia chover. E então, o cientista daquele dia, para poder acalmar o povo, né? Não, vocês podem ficar tranquilos, não vai chover. Esse velho aí que está pregando isso aí, onde já se viu construir uma arca, lá em cima da montanha, do Monte Ararat, achando que vai cair água do céu capaz de inundar o vale e fazer transbordar aquela arca lá em cima, no monte. Ele é um louco. E ó, tem outra coisa, meus irmãos. Fiquem tranquilos, talvez passava no jornal, na televisão, que se eles tinham satélites para lançar. Por que o irmão Brana ensina isso, irmãos? Porque São Lucas 17, 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também é nos dias da vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem foi no tempo do irmão Brana. Então, assim como foi lá, é aqui. Foi aqui nos últimos dias. A ciência que houve lá era uma ciência igual a que nós temos aqui nos últimos dias. A Bíblia diz, assim como foi lá, é aqui. Então, se aqui tem satélite, lá eles poderiam ter lançado satélites. É igual. Se aqui tem televisão, lá eles podiam ter televisão também, porque é a mesma evolução da ciência. O irmão Brana chega ao ponto de dizer que eles eram até mais avançados do que nós hoje. Porque eles conseguiam fazer aquelas esfinges. A esfinge do faraó, que hoje os cientistas, com toda a tecnologia, não conseguem fazer. Eles conseguiam embalsamar uma múmia que preservava a sua feição, características normal por muitos anos. Hoje um defunto não aguenta 3 dias, já está fedendo. Então, irmão Brana vem e mostra aqui que nós vamos entrar aqui, né? Então, irmão Brana mostra na mensagem, provando a sua palavra, parágrafo 77. Irmão Brana diz assim: talvez eles fossem uma era científica maior do que somos agora. Porque eles faziam coisas lá que hoje, com toda a tecnologia de internet, eletricidade, campo eletromagnético, nós não conseguimos fazer, reproduzir aquilo que eles fizeram lá. Não é assim? Por que que hoje, com toda a evolução, eles não conseguem fazer uma pirâmide como a do Egito?
Talvez eles fossem uma era científica maior do que somos agora. Porque construíam pirâmides e esfinges e coisas tais naqueles dias que não conseguimos construir agora. Então eles chegam até ser mais evoluídos cientificamente, tecnologicamente, nas suas descobertas, na sua ciência, até mesmo que nós somos hoje. Com tudo que nós temos hoje, de celular, internet, raio-x. Eles estavam familiarizados com um poder, de algum tipo de poder mecânico, talvez atômico. Então, o irmão Branham estava fazendo uma comparação com o poder, os poderes que existe aqui no tempo do irmão Branham. Talvez eles tinham aquele poder lá, o irmão Branham diz. Eles estavam familiarizados com um poder, de algum tipo de poder mecânico, talvez atômico ou algo assim, que eles conseguiam erguer aquelas grandes pedras, o que não conseguiríamos fazer hoje. Porém, eles fizeram grandes coisas. Talvez eles tinham algum poder. Agora, o irmão Branham usou os poderes que ele conhecia no tempo dele, né? E o maior poder que tinha no tempo do irmão Branham era da bomba atômica, né? Que o próprio Estados Unidos usou poder atômico ali na Segunda Guerra Mundial. Então era o maior poder que existia no tempo que nós vivemos, é o poder atômico hoje, capaz de explodir uma cidade, capaz de explodir com o mundo até, né? Então talvez eles usavam lá algum tipo de poder, diz o irmão Branham, para conseguir erguer aquelas pedras, né? Talvez, o irmão Branham está dizendo, talvez. Não quer dizer que foi assim. Talvez, né? Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 60. Eles construíam as pirâmides, a esfinge e coisas assim. Nunca poderíamos fazer aquilo. Não poderíamos reproduzir aquilo. A ciência de hoje não poderia construir uma pirâmide. Com todo o poder atômico, nuclear, elétrico, hidráulico, né? Hoje você pega aí os guindastes, constrói aqueles prédios, levantam aquelas ferragens, né? A certa altura. É a tecnologia de hoje. Mas com tudo que temos hoje, a ciência não conseguiria construir aquilo que foi construído lá no tempo de Enoque. E agora, o que eu quero mostrar para os irmãos é que se a ciência de hoje não consegue construir uma pirâmide, mostra que a ciência daquele dia também não conseguia construir uma pirâmide. Com todo o poder atômico, nuclear, com todo o poder mecânico, hidráulico. Por quê? Porque tinha que ser algo sobrenatural ali, meu irmão. Para levantar aquelas pedras, tinha que ser algo sobrenatural. Não podia ser algo humano. Não podia ser algo construído pelo homem. Ali foi algo sobrenatural. Que veio ali para que Enoque pudesse construir as pirâmides. Por quê? Porque se fosse algo mecânico, algo atômico, nós também aqui, a ciência do mundo moderno, poderia também construir uma pirâmide. Era fácil dos cientistas explicar hoje. Não, lá eles tinham o poder atômico. Por quê? Porque nós temos o poder atômico e com o poder atômico nós conseguimos levantar uma pedra de tantas toneladas, diz o irmão Branham. Não poderíamos reproduzir aquilo. Não há maneira para fazermos aquilo, a não ser que tenhamos o poder atômico, o poder da gasolina. Qual poder foi usado para construir a pirâmide, meu irmão?
Talvez o poder atômico. Como que Enoque ia usar o poder atômico? Será que Enoque usou o poder atômico? Será que o irmão Branham estava mostrando que Enoque usou o poder atômico? Porque o poder da gasolina não conseguia fazer aquilo. O poder do diesel que levanta aviões não podia fazer aquilo. O poder elétrico não levantaria nenhuma daquelas grandes pedras. Não a moveria do chão. Não a moveria do chão, não tinha poder, nenhum poder humano poderia levantar aquelas pedras, fazer aquelas pedras subir. Nenhum poder humano poderia fazer aquelas pedras subir. Tinha que ser um poder sobrenatural. Nenhuma daquelas grandes pedras não a moveria do chão. E algumas delas são da altura da quadra de uma cidade. Pensa o que é isso, irmão? Qual guindaste para levantar lá 800, 900 metros de altura? É muito, muito alto. Uma pedra do tamanho de uma quadra de uma cidade, um quarteirão. Uma pedra do tamanho dessa igreja. Pensa, qual o peso? Toneladas. Levantada no ar, e algumas delas são da altura da quadra de uma cidade. Levantada no ar. E pesando 1 bilhão de toneladas. Olha como o irmão Branham expressa. 1 bilhão de toneladas. Como eles as colocaram ali em cima? Vejam, eles sabiam. Eles sabiam. Enoque sabia como fazer aquilo. Porque foi Enoque quem construiu as pirâmides. E eles perderam aquilo. Eles perderam. Quando Enoque subiu para o céu, eles perderam aquele poder, meu irmão. Eles perderam aquele construtor da pirâmide. Eles perderam aquele engenheiro da pirâmide. Eles perderam aquele poder para poder suspender aquelas pedras. Por isso que nunca mais fizeram uma pirâmide novamente, como as do Egito. Nenhuma geração, nenhuma civilização, nenhuma ciência foi capaz de fazer, reproduzir uma pirâmide como a do Egito novamente. Por quê? Porque aquilo não foi humano. Aquilo não foi humano, meu irmão. Aquilo teve que ter a mão de Deus. Aquilo teve que ter o sobrenatural. E eles perderam aquilo. Alguém deixou uma daquelas bombas atômicas voar para a tela de algum outro. Lá atrás, nos dias, porque como foi nos dias de Noé? Como foi aquele tipo de civilização? Aquele tipo de pessoas inteligentes? Como foi nos dias de Noé? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Uma repetição do que foi. Vem? Então, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é uma repetição dos dias de Enoque. É uma repetição dos dias de Noé. Por isso que você vai ver nos dias de Noé casamento e divórcio. Por isso que você vai ver hoje casamento e divórcio. Por isso que você vai ver nos dias de Noé a evolução da ciência. Uma ciência tão moderna quanto a ciência de hoje. Evoluída com todos os poderes elétricos, nuclear, atômico, hidráulico, todos os conhecimentos que poderiam ter como nós temos hoje, como a ciência tem hoje. É uma repetição de tempos. E você vê que assim como lá naquele tempo de Enoque, Enoque foi o 7º desde Adão, você vai ver que aqui também no nosso tempo, Brana foi o 7º desde Cristo.
E assim como Enoque foi o sétimo desde Adão, e Enoque teve uma fé que agradava a Deus, da mesma forma você vai ver aqui, no tempo do sétimo anjo, de irmão Brana. O irmão Brana teve uma fé que agradou a Deus. E você tem que ver também, e como Enoque tipifica o eleito que vai ser arrebatado, meu irmão. Assim como você vê que aqui nos últimos dias, o sétimo anjo manifestou o poder da palavra falada, também lá no tempo de Enoque, Enoque também manifestou o poder da palavra falada. Agora, tem coisas, meus irmãos, que você precisa crer no profeta para crer na Bíblia. Para crer na revelação da Bíblia. É igual eu falei para os irmãos no começo. Para crer que Enoque construiu a pirâmide, você tem que crer no profeta. Ter uma fé genuína no profeta. O profeta falou, eu creio, amém? Ah, mas cadê os versículos? Não tem versículo que possa provar que Enoque construiu a pirâmide. Porque não está escrito. Mas, irmão Brana, veio o sétimo anjo revelar o que não está escrito. Da mesma forma, nós precisamos ter uma fé genuína na mensagem de João. Você tem uma fé genuína na mensagem de João? Amém? Os irmãos da internet, vocês têm uma fé genuína na mensagem de João? O que o profeta fala para mim, eu creio. O que eu leio na mensagem do profeta, eu creio. Da mesma forma, o que o pastor Osmar pregou, eu creio. O que ele profetizou outra vez, eu creio. Você crê? Porque tem coisas, meus irmãos, que você vai ter que crer no ministério de João. Porque teve coisas que o irmão Brana não podia falar. Por isso Deus manifestou o ministério de João, para poder profetizar outra vez, para poder falar aquilo que o irmão Brana não podia falar. Isto quer dizer, o ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, tinha o ministério de explicar aquilo que o irmão Brana não podia explicar. Então, quando eu falar para o irmão que Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada, você vai ter que crer em João. É só para quem crê em João, genuinamente. Porque se você falar para mim, cadê o parágrafo? Eu não tenho. Mas eu posso mostrar para você aonde o pastor Osmar pregou que Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada. Certo, meus irmãos? Na mensagem, Enoque, a pirâmide e a igreja. Né? Enoque, eu esqueci o papelzinho ali. Se o irmão puder trazer para mim a data ali, deve estar na minha mesinha. Mas é a mesma mensagem que eu citei ontem no culto. Né? Acho que foi em março do ano de 2000. Obrigado. Enoque, a pirâmide e a igreja. 12 de março do ano 2000. Aonde o pastor Osmar prega, logo no começo da terceira etapa. O pastor Osmar vem e mostra. Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada. Porque Enoque estava tipificando o sétimo anjo aqui nos últimos dias, o qual manifestou o poder da palavra falada. Agora, para crer que Enoque construiu a pirâmide, você tem que crer no profeta, porque não tem versículo. Para crer que
Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada, você tem que crer em João, porque eu não tenho parágrafo. João não falou parágrafo. Você vai ouvir a mensagem, ele só fala, mas não dá o parágrafo. E você vai pesquisar nas mensagens, no busca, você não acha parágrafo falando, o irmão Branham falando que Enoque construiu pelo poder para falar, você não vê. Não tem parágrafo. Da mesma forma como não tem versículo falando que Enoque construiu a Bíblia. Como que você crê? Por revelação. Por quê? Porque tinha que ser Deus para fazer aquilo, meu irmão. Tinha que ser Deus para fazer aquilo. Ou você acha que para atravessar 2 milhões de pessoas no meio do Mar Vermelho, o homem ia construir qualquer coisa, Moisés ia construir lá qualquer coisa, para passar 2 milhões de pessoas, abrir o mar. Ah, vamos inventar qualquer coisa que vai abrir o mar para cá e abrir o mar para cá, e a ciência moderna tal, e nada disso, meu irmão. Ali foi o poder de Deus, que abriu o mar para Moisés passar, com 2 milhões de pessoas. Quem que você acha, meu irmão, que criou aqueles esquilos? No tempo do irmão Branham, que o irmão Branham falou, haja esquilo. Foi Deus no irmão Branham usando o poder, o maior poder do que bomba atômica, o maior poder do que eletricidade, o maior poder do que gasolina, do que o homem possa inventar, meu irmão. É o maior poder que tem, é o poder da fé. É o poder da fé. Por isso que a Bíblia diz aqui, pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, pelo poder da revelação. Enoque andou com Deus, pela fé, pelo poder da revelação. Enoque construiu a pirâmide. Tinha que ser sobrenatural, não através de anjos que desceram, desceu anjos. Você vai... Na internet tem de tudo, meu irmão. Desceu anjos do céu e os anjos com as pedras assim. Outros falam, não, foi alienígenas, né? Alienígenas, os ETs, tecnologia e drone e sei lá o que mais. Nada disso, meu irmão. Enoque falou a palavra e aquilo aconteceu. Ou o que o Senhor Jesus Cristo falou? O Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós de volta o poder da palavra falada. Não é verdade? Você crê nisso? Amém? Amém? Irmãs, você crê nisso? Quando o Senhor Jesus diz, meu irmão, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, isso quer dizer pura, pequena, mas pura, genuína. Tem que ter uma fé pura no irmão Branham. Tem que ter uma fé pura no ministério de João, através do pastor Osmar. Tem que ter uma fé pura, verdadeira, genuína. E Jesus disse, diga aquele monte, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, ele fará o que pediste. Então Jesus já vem mostrando que poder Enoque tinha no seu tempo, o poder da palavra falada. Aquelas pedras eram cortadas, irmão, precisamente, uma encaixada sobre a outra. Não tinha argamassa no meio para grudar elas. Não tinha cimento no meio para grudar elas. Para uma não. Não! Uma encaixava na outra. Porque aquela pirâmide que Enoque construiu, o irmão Branham vem e diz também, era a segunda Bíblia. Era a segunda Bíblia. Então, para construir a pirâmide de Enoque, meu irmão, Enoque e a construção da pirâmide foi através da palavra falada. Foi o poder que foi usado, não pela ciência, mas por Enoque. E quando Enoque construiu a pirâmide, meu irmão, pode ver que a pirâmide, ela faz um triângulo, ela faz uma quina para cima. A pirâmide, ela aponta para o céu. Por isso que a Bíblia, ela aponta para o céu. Ela faz uma quina.
certo? Uma quina apontando o céu. Olha para o céu, olha para Deus. Glória a Deus. Agora, o que você tem que perceber, meu irmão? Não existia nada que pudesse levantar aquelas pedras, nada humano que pudesse levantar aquelas pedras. Não tinha jeito de levantar aquelas pedras. Elas eram muito pesadas para poder levantar aquelas pedras. Tinha que ser algo sobrenatural. Não tinha nada mecânico, nenhum grande caminhão, nenhum grande guindaste, nenhum grande poder ali, elétrico, pudesse apertar um botão e suspender aquela pedra e colocar lá em cima, pedra sobre pedra, encaixar perfeitamente. Não tinha nada humano para fazer aquilo. Tinha que ser o sobrenatural, somente o sobrenatural para poder levantar aquelas pedras, fazer aquelas pedras subir. Da mesma forma que você vai ter que ver que não tem nada humano que possa fazer o Filho de Deus subir. Não tem religião que faça você subir no arrebatamento. Não tem estudo denominacional que faça você subir. Não é porque você é pesado não, meu irmão, não é isso não. Talvez a pessoa pense, eu sou gordo, eu sou muito pesado, não vou conseguir subir. Meu irmão, não é isso. Tem que ter o poder de Deus para fazer você subir. E este poder não se aprende em nenhuma denominação. Este poder não se aprende em nenhuma escola religiosa. Este poder não se aprende na católica. Este poder não se aprende na pentecostal. Eles não têm condições para fazer as pessoas poder estar preparadas para o arrebatamento, subir. Tem que ser o sobrenatural. Por isso Deus manifestou o poder do sobrenatural nos dias da voz do sétimo anjo. Os 7 trovões revelados é o poder que faz o crente subir no arrebatamento. Tem que ser Deus, tem que ser o sobrenatural. Tem que ser da mesma natureza. Diz o irmão Brana. Então, meus irmãos, Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada. Da mesma forma que você vai ver quando Cristo veio, Jesus Cristo, meu irmão. O profeta diz que entre uma pedra e outra não passava uma folha de papel, tão perfeito que ela foi encaixada. Tão perfeito como foi encaixada. E essa perfeição, somente Deus pode trazer perfeição. Da mesma forma, você tem que ver. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha pirâmide, a minha igreja, no Novo Testamento. Assim como Enoque construiu a pirâmide, pedra sobre pedra, da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus Cristo veio e construiu a sua igreja pedra sobre pedra. As 7 virtudes do Cordeiro, a estatura de um varão perfeito. E você vê que cada virtude daquela, que cada indivíduo precisa ter, depois do novo nascimento, você precisa, depois que a pessoa nasce, ela tem que crescer, não é? Depois que a pessoa nasce de novo, necessário é nascer de novo. Então o batismo nas águas é o arrependimento. Quando a pessoa nasce, tem o sangue, é a santificação, é as 3 etapas da graça. No nascimento, no parto, primeiro rompe a bolsa d'água, depois sai sangue, a criança vem à vida, ao nascimento. E quando a criança nasce, depois ela tem que crescer até a maturidade. Da mesma forma é a vida espiritual. Nós precisamos, depois do novo nascimento, depois que nós fomos batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, depois que nós fomos limpos permanecemos limpos através da santificação. Porque a água te limpa, mas a santificação te mantém limpo. Te mantém limpo.
E depois então você vem ao novo nascimento. Que o Senhor Jesus veio e disse, necessário é nascer de novo. E quando você nasce de novo, então você tem que crescer espiritualmente na fé. Você tem que crescer espiritualmente na fé. Por isso que você vê, meu irmão, que quando Jesus Cristo edifica a sua igreja no Novo Testamento, primeiro, ele edifica o indivíduo, para depois ele trazer esta igreja durante as eras. Por isso que você vê ali, que o irmão Branham vem e mostra a estatura de um varão perfeito. Aquela pirâmide que o irmão Branham vem e mostra que a primeira virtude é fé, a primeira pedra é fé. Por quê? Porque você precisa ter fé para crescer em Cristo, para você conseguir subir a estatura de um varão perfeito, que é Cristo. A primeira pedra tem que ser fé, porque a fé é o firme fundamento, ela é a primeira pedra, ela é a base, ela é o fundamento. Sem fé é impossível você agradar a Deus, precisa ter fé e crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Agora, esta pedra não é você que coloca, esta pedra não é a sua própria fé. Você entende que lá no Egito, lá com Enoque, não foi algo natural, não foi algo humano, teve que ser o poder de Deus, através do poder da palavra falada, colocando pedra sobre pedra. Da mesma forma no Novo Testamento, quando Deus trata com o indivíduo, e este indivíduo vai crescer, a pirâmide, a sua vida individual, e aquela primeira pedra, quem coloca é Deus. A segunda pedra, denominação não consegue colocar aquela segunda pedra na sua vida, a virtude, a ciência, a temperança. Por isso que não é a sua própria fé, não é a sua própria virtude, não é a sua própria temperança, não é a sua própria ciência, seu próprio conhecimento, nem conhecimento denominacional, nem conhecimento de pastor, nem conhecimento de pastora, nem conhecimento do mundo. Quem coloca esta pedra na sua vida tem que ser Deus, o sobrenatural. É a fé de Jesus Cristo, é a virtude de Jesus Cristo. Fé, virtude, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo. Por isso que não é você, não é os homens, é o sobrenatural, tem que ser o Espírito Santo em você, assim como foi o Espírito Santo em Enoque, trazendo pedra sobre pedra. Tem que ser o Espírito Santo em você, trazendo pedra sobre pedra. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, até que Cristo coroa esta pirâmide com a pedra de coroa, o amor divino. E como lá na pirâmide de Enoque não tinha argamassa, meu irmão, não tinha nada, elas tinham que ser encaixadas perfeitamente. Da mesma forma que cada virtude, ela é encaixada perfeitamente na sua vida e soldadas todas pelo Espírito Santo. Então você vê Enoque e a construção da pirâmide, você vê Cristo e a construção do indivíduo, a estatura de um varão perfeito. Você vê Cristo e a construção da igreja no Novo Testamento. Não era Paulo, era Deus em Paulo, os 7 mensageiros. Em cada pedra, em cada era, teve um mensageiro. E quando você vê o homem, você vê a pedra. Mas não é a pedra, é o que está na pedra. Não era Paulo, era Deus em Paulo. Não era Irineu, era Deus em Irineu. Não era Martim, era Deus em Martim. Não era Columba, é pedra. Deus colocando cada mensageiro, um sobre o outro, durante 7 eras da igreja. Durante 2000 anos. Não era Lutero, era Deus colocando Lutero em cena. Não era Wesley, era Deus pegando aquela pedra chamada Wesley e colocando Wesley em cena. Não era Branham, era Deus pegando Branham e colocando ele em cena, lá na 7ª era da igreja.
até que Cristo veio no monte pôr do sol, aquela pedra que não foi cortada por mãos, aquela pedra de coroa que veio no monte pôr do sol, aquela pirâmide, a copa da pirâmide que veio, para quê? Para coroar a igreja de Cristo durante as eras. Irmãos, é claro, agora, a pirâmide de Enoque não tinha aquela pedra de coroa, porque aquela pedra de coroa representava Cristo. Cristo foi a principal pedra de esquina, uma pedra de tropeço, que os judeus, tropeçaram em Jesus. Vocês entendem? Lá na pirâmide de Enoque, ele construiu lá a pirâmide, só que aquela pirâmide não tem a pedra de esquina, a pedra principal. Por quê? Porque ela foi rejeitada por Enoque, que construiu a pirâmide. Não colocou a pedra principal ali, porque estava mostrando que quando Cristo viesse no Velho Testamento, ele também seria rejeitado pelos judeus. Eu vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Rejeitaram aquela pedra principal, tropeçaram em Jesus. Tropeçaram em Jesus, meu irmão. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, tropeçaram em Jesus. Aí Deus começou a formar a igreja no Novo Testamento, 7 eras da igreja, e cada era teve um mensageiro, cada mensageiro também foi uma pedra, e foi uma pedra de tropeço. Paulo foi uma pedra de tropeço, Irineu foi uma pedra de tropeço. Quando chegou o irmão Brana foi a pedra de tropeço na 7ª era da igreja. Mas enquanto o irmão Brana estava pregando cura divina e fazendo sinais, maravilhas no meio do povo pentecostal, que é Laodiceia, eles receberam o irmão Brana. Mas quando veio Cristo, a pedra de coroa, o irmão Brana foi revelar os 7 selos, foi encaixar aquela pedra de coroa em Laodiceia, eles não quiseram os selos revelados, eles não quiseram os trovões revelados, eles não quiseram receber a pedra de coroa, os trovões. Laodiceia não quis. Colocou o Cristo para fora, rejeitou. Não, nós não queremos os 7 selos revelados. Então o que Deus fez? Deus chamou a sua igreja eleita para fora de Laodiceia. Sobe aqui, sai dela, povo meu. Sobe aqui, sobe acima de Laodiceia. Porque Deus estava colocando cada um de nós na plataforma para poder sermos coroados com a pedra de coroa. Então, para você receber a pedra de coroa, você tem que subir os degraus. Então, assim como Enoque construiu a pirâmide, Jesus construiu a igreja durante as eras. Da mesma forma, você tem que ver que Brana construiu a igreja, Brana construiu a igreja que vai ser arrebatada. Cristo construiu a igreja durante as eras. Mas quando veio o 7º anjo, ele saiu de Laodiceia. Para que o ministério do 7º anjo, meu irmão? Para preparar o povo para o arrebatamento. Então o irmão Brana tinha que preparar o povo para o arrebatamento. Como que o irmão Brana preparou o povo para o arrebatamento? Através da pedra de coroa, através da revelação dos 7 selos, através da revelação dos 7 trovões. Por isso que você tem que também, quando você sai de Laodiceia, você tem que subir pedra por pedra. Você tem que subir a primeira pedra, que é o primeiro selo, a segunda pedra, dentro da pirâmide. A revelação do primeiro selo, a revelação do segundo selo, a revelação do terceiro selo. Até que você chega no 7º selo. E quando você chega no 7º selo, então você vê Cristo. A segunda vinda. Enoque e a construção da pirâmide. Jesus e a construção da igreja durante as eras. E Brana, a construção da igreja que vai ser arrebatada. Ela foi construída
com 7 trovões revelados. Ela foi construída em forma de pirâmide, a pedra de coroa, a pirâmide. É aonde nós estamos hoje, na pedra de coroa, com Cristo na pedra de coroa. E esta igreja é a que vai ser arrebatada. Por quê? Porque ela está tipificada em Enoque. Enoque tinha uma fé que agradava a Deus. E esta fé era a pé de coroa. Assim como nós temos uma fé que agrada a Deus. É uma repetição, irmãos. A pedra de coroa foi rejeitada lá, mas não foi rejeitada por Enoque. Por isso que Deus para si o tomou. Enoque simplesmente estava mostrando o que os judeus iriam fazer com Jesus, quando ele viesse. Mas Enoque estava coroado com a pé de coroa. Aquela pé de coroa que não estava na pirâmide, estava em Enoque. Aquela pedra de coroa que não estava na pirâmide do Velho Testamento, estava em Jesus. Aquela pedra de coroa que Laodiceia rejeitou, os selos revelados, 7 trovões revelados, estava em Brana. E hoje está em nós. Nós somos a pedra de coroa. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite, Pai, por esta palavra, e que ela possa encontrar guarida em cada coração, Pai. Tanto aqui presente, quanto através da internet, e aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém.